O Jornal da Manhã, segunda edição, recebe agora um convidado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intermediou um acordo entre Emirados Árabes Unidos e Israel. Para entender o que isso representa, os detalhes todos, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador sênior, do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv, professor Samuel Feldberg. Bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, bom dia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, professor. Vamos lá entender essa história, de que forma aconteceu a ajuda do presidente Donald Trump nesse acordo. Muitos dizem do interesse dele em fazer boa vista, agora que ele está nessa reta de corrida para reeleição nesse ano. Alguns dizem até que ele mereceria o Prêmio Nobel da Paz por esse feito. E o que significa em si o acordo, no que ele consiste? Não vamos exagerar com o Prêmio Nobel da Paz. Realmente o acordo é importante, a intermediação de Trump é importante e ele, sem dúvida nenhuma, tem interesse em alavancar ao máximo a sua atuação para, de alguma forma, se beneficiar durante o processo eleitoral. Mas esse acordo entre Israel e os Emirados Árabes não acontece num vácuo. Ele é o ápice de um processo que vem acontecendo já há relativamente bastante tempo. Já há relações comerciais entre Israel e os Emirados Árabes. Delegações israelenses já participaram de missões comerciais nos Emirados, e isso tem que ser visto no contexto do que está acontecendo no Oriente Médio, e onde os países sunitas do Golfo, a Arábia Saudita e aqueles que a circundam, com algumas poucas exceções, veem o Irã como uma ameaça regional, e aí Israel se integra nesse grupo como um aliado potencial para fazer frente a essa tentativa do Irã de influenciar a região e de atuar com as suas milícias. Perfeito. Professor, o conflito entre árabes e judeus dura séculos, principalmente por disputa de terras. Qual a interferência também de religiões nisso tudo? E como vinha a relação Emirados Árabes e Israel até esse acordo? Como deve ficar a partir de agora, sendo otimista ou mesmo pessimista ou realista? Se nós formos realistas, nós provavelmente vamos assumir que essa é uma abertura que vem depois de 25 anos, depois de assinados os acordos de paz entre Israel e o Egito, Israel e a Jordânia, que são países importantes do mundo árabe. Os Emirados são uma monarquia relativamente menos importante, especialmente se compararmos com a Arábia Saudita, mas é um começo de um processo mais amplo de normalização, onde Israel passa a ser aceita por um número mais amplo de países árabes, numa atitude que talvez pode ser vista até como revolucionária, porque historicamente o discurso dos países árabes sempre foi de que, enquanto não houver um acordo de paz entre Israel e os palestinos, os países árabes não poderiam avançar nas suas relações com Israel, mas a estagnação nas relações entre Israel e os palestinos, o posicionamento do Hamas, que governa a faixa de Gaza, que se recusa a reconhecer o Estado de Israel e continua com as suas atividades terroristas, o posicionamento do Hezbollah no Líbano, que também hostiliza permanentemente o Estado de Israel e nega o seu direito à existência, levou parte do mundo árabe a abandonar essa causa e procurar, então, os benefícios de uma relação com Israel, que certamente está na ponta do processo de desenvolvimento, de geração de novas tecnologias, revolucionando o que acontece na economia da região. Certo. Agora, professor, já aconteceram tentativas ou negociações similares de acordos como esse de paz entre os dois países? Como funcionaram ou por que falharam? O senhor citava agora os grupos considerados terroristas, Hamas, Hezbollah. Eles podem vir a atrapalhar toda essa negociação de novo? Sem dúvida nenhuma. Eu não descartaria, por um lado, que algum desses líderes árabes
que promovem a ideia de normalização com Israel, eventualmente venham a sofrer um atentado, como aconteceu com o presidente Sadat do Egito, que foi morto em um atentado fundamentalista islâmico, justamente por ter se atrevido a fazer a paz com Israel. Então, há elementos que se opõem a esse processo, e não só entre os árabes. A direita israelense, que esperava um avanço no processo de anexação de determinados territórios da Cisjordânia, também vê agora esvaziado esse processo com o compromisso de Israel de suspender qualquer proposta de anexação no período próximo, em troca dessa normalização com os Emirados Árabes. Agora, o presidente Donald Trump usou a frase "abre-se o sonhado caminho para paz e prosperidade no Oriente Médio". Todos disseram, continua dizendo o presidente Trump, que seria impossível, depois de 49 anos, Israel e Emirados Árabes normalizarem suas relações diplomáticas. Sonhar demais, é exagerada também essa frase de que finalmente poderia acontecer essa paz e prosperidade no Oriente Médio? De que forma essas relações diplomáticas podem melhorar entre os dois países? O acordo prevê bilateralmente investimentos, turismos, voos diretos, segurança, telecomunicações, tecnologia, energia, saúde, cultura, embaixadas. As delegações dos dois países voltam a se reunir agora nessas próximas semanas. O plano em si é muito bom, né? O senhor acredita num funcionamento na prática muito demorado ou até mais acelerado agora a partir desse acordo, quem sabe? Bom, tudo isso que você mencionou certamente está na pauta. Muito daquilo que Israel tem a oferecer ao mundo árabe está relacionado com todos esses desenvolvimentos tecnológicos. Por outro lado, o fato de os Emirados sediarem companhias aéreas importantes da região abre uma porta para o turismo israelense que vai em direção à Ásia deixar de ter que fazer um caminho tortuoso para conseguir chegar até o seu destino. O próximo passo provavelmente vai ser a liberação do espaço aéreo da Arábia Saudita para voos diretos entre Israel e os Emirados. E a paz mais ampla, ou a continuidade desse processo, que eventualmente incluiria os palestinos, que hoje estão divididos em duas lideranças que não conseguem se entender entre eles, certamente depende da decisão das lideranças palestinas de se beneficiar da mesma forma como os Emirados Árabes e provavelmente os seus vizinhos optaram fazer. A bola está no campo dos palestinos e talvez a percepção de que eles estão perdendo uma chance, perdendo uma oportunidade, vá fazê-los se mover também nessa direção. O problema parece ser essa parte radical palestina entender realmente isso, né? Chegar a essa luz, a essa conclusão. Porque uma coisa parece ser, professor, esses acordos muito bem elaborados, que estão prestes aí a serem oficializados, firmados por autoridades engravatadas, e outras, né? Ali em campo, essas fronteiras, os bombardeios, né? As mortes tão covardes, exércitos ali, muitos deles independentes, agindo de forma radical e violenta, né? Então precisaria ter alguma mudança nesse local também, né? Nas próprias terras ali, em prática, nas divisas, nesse cessar-fogo tão esperado, né? Em muitos casos, talvez na maioria dos casos, a relação entre as populações é relativamente amena. Existe uma interação bastante ampla entre a população israelense e a população palestina, mesmo nos chamados territórios ocupados, onde, no nível da interação diária, há conflitos, mas essa relação existe. Os engravatados que você mencionou são aqueles que prosperam no ambiente de conflito, que permite, inclusive, uma corrupção generalizada e, portanto, não tem interesse em defender
a normalização da vida do seu povo, e sim em se perpetuar no poder. É bom lembrar que a autoridade palestina há mais de uma década não tem eleições livres, e de um lado temos a liderança do Hamas, que se perpetua no poder na faixa de Gaza, do outro lado Mahmoud Abbas, que faz o mesmo em Ramallah, controlando a Cisjordânia. E deixando acontecer um verdadeiro derramamento de sangue, né, nas regiões. Professor, o fim não concretizado, então, da guerra no Afeganistão, a falta de resultados consolidados nessas propostas de paz entre israelenses e palestinos podem pesar contra esse acordo? O senhor está vendo de forma otimista dessa vez esse firmamento? Esse acordo, eu sem dúvida nenhuma vejo de forma muito otimista, e como eu mencionei, eu acredito que seja a abertura de uma porta para que essa normalização ocorra vários outros principados na região e, eventualmente, num futuro um pouco mais distante, até englobe a Arábia Saudita, que já mantém laços com Israel, principalmente na questão das cooperações de segurança, no que se refere à hostilidade do Irã. Então, eu sou menos otimista em relação ao que vai acontecer entre israelenses e palestinos no futuro próximo, mas nesse caminho de abertura para os países sunitas do Oriente Médio, eu acho que é um primeiro passo que vai continuar dando frutos. Ótimo, professor, mas daí o senhor disse no comecinho da entrevista que acredita que esteja longe de, afinal de contas, o presidente Donald Trump merecer o que alguns estão dizendo por aí, o Prêmio Nobel da Paz. Por que o senhor diz isso? Porque certamente os Estados Unidos tiveram uma influência, mas não é a influência primordial que muitos acreditam. Em primeiro lugar, as duas partes têm que estar de acordo para normalizar suas relações e caminhar num processo de paz. E segundo, esse processo já vinha acontecendo, não foi alguma coisa que o presidente Trump tirou da cartola e eventualmente impôs aos dois lados, e sim algo que já vinha acontecendo e que atinge o seu ápice agora com a assinatura desses acordos. Certíssimo. Professor, para encerrar, posso aproveitar a sua visita aqui conosco, sua participação, para o senhor trazer para a gente um parecer, sua visão e análise sobre a situação do Líbano, especificamente da capital Beirute, mais um país que precisa de mais da interferência de ajuda internacional, e como fica também a participação do grupo político e, para alguns, terrorista Hezbollah na região. A situação do Líbano, obviamente, é muito complicada, também não é só decorrência da terrível explosão que aconteceu em Beirute, é, mais uma vez, também o ápice de um processo. O Líbano vinha sofrendo com a corrupção no governo, esse governo que levou tanto tempo para ser formado devido às diferenças étnicas do país que necessitam de uma representatividade do governo, a corrupção, a crise econômica que pelo qual o país vem passando e, obviamente, a atuação do Hezbollah. Você diz, alguns chamam de um grupo terrorista, alguns chamam de um grupo político. Na verdade, é um grupo que pratica os dois. É um grupo terrorista que comete atentados terroristas ao redor do mundo. Não podemos nos esquecer que aqui ao nosso lado, na Argentina, ativistas do Hezbollah destruíram a embaixada israelense, o centro comunitário judaico, matando centenas de pessoas, uma mortandade equivalente ao que ocorreu nessa explosão recente em Beirute, e esse grupo elimina o conceito do monopólio da força do Estado libanês. Ele tem mais poderio militar que o exército do Líbano e certamente consegue impor as suas ideias, os seus valores e impedir que o Líbano funcione como uma democracia.
talvez uma intervenção internacional por parte da França, dos Estados Unidos, de outros países europeus, permita um reequilíbrio dessas forças no Líbano, a criação de um governo estável e, eventualmente, a transferência de recursos internacionais que permitiriam que o Líbano voltasse a se reerguer, voltasse a receber o turismo tão importante para a sua economia e normalizasse as relações entre os diversos grupos étnicos que, na verdade, vêm se enfrentando no Líbano praticamente desde a criação do Estado. Nossa, é isso, ótimo bate-papo. Deixa eu agradecer aqui a participação, os esclarecimentos todos do professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador sênior do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv, professor Samuel Felberg. Boa sexta-feira e fim de semana, valeu pela participação, pela entrevista. Foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Igualmente, professor, obrigada.